Hoje eu trouxe para vocês uma história arrepiante, daquelas que vão te fazer pensar 2 vezes antes de dormir com a luz apagada. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. Já viveu algo que te deu um arrepio na espinha? Já passou por alguma experiência de terror daquelas que você até hoje se pergunta se foi real ou coisa da sua cabeça? Se sim, eu quero saber. Manda o seu relato de terror por e-mail do canal, que está aparecendo aí na descrição do vídeo. Porque eu vou escolher algumas das histórias mais sinistras para compartilhar aqui nos próximos episódios. Quem sabe a sua experiência aterrorizante não vira tema do nosso próximo encontro. Então já manda lá e bora espalhar esse clima sombrio juntos. Agora, prepara a pipoca, apaga as luzes e aumenta o som. Porque a história de hoje vai te deixar com os nervos à flor da pele. Trabalhar em parques de diversões nunca foi o que eu imaginava quando era mais jovem. Na infância eu adorava aqueles lugares, as luzes coloridas, o cheiro de pipoca e algodão doce, o som das risadas e gritos de diversão. No entanto, quando consegui um emprego como segurança noturno em um parque abandonado, percebi que a magia que eu sentia quando criança havia desaparecido. À noite, aquele parque era um lugar sombrio, cheio de ruídos estranhos e sombras que pareciam se mover por conta própria. O parque em questão havia sido fechado há anos. Uma série de acidentes inexplicáveis havia manchado sua reputação e logo as pessoas começaram a evitá-lo. Sem público, ele fechou as portas e ficou esquecido, apodrecendo lentamente com o tempo. Mesmo assim, ainda recebia alguns visitantes clandestinos, jovens curiosos, caçadores de adrenalina e, ocasionalmente, vândalos que tentavam invadir à noite. Foi por isso que me contrataram. Eu ficava de vigia, garantindo que ninguém entrasse. Meu turno começava às 22 horas e ia até o amanhecer. No início parecia um trabalho fácil, mesmo com o aspecto decadente do parque. No entanto, conforme as noites passavam, percebi que algo ali estava errado. Muito errado. Logo na primeira semana, comecei a notar coisas estranhas. Sons de risos abafados vinham de dentro das atrações, mesmo quando eu sabia que o parque estava completamente vazio. Eu fazia minhas rondas, verificando cada canto, mas nunca encontrava ninguém. Era como se o próprio lugar estivesse tentando me pregar uma peça. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de barulhos causados pelo vento ou pelo ranger das estruturas velhas. Havia um lugar no parque que eu evitava a todo custo: o antigo circo. Ele era o ponto mais afastado, quase na borda do terreno, com uma enorme tenda vermelha e branca que ainda estava de pé, apesar dos anos de abandono. Diziam que durante a inauguração do parque, o circo era a maior atração. Palhaços faziam shows todos os dias e as crianças adoravam. Mas algo aconteceu. Um incêndio misterioso. 3 palhaços morreram no acidente, e desde então o parque carregava essa aura de tragédia. Naquela noite, um sábado particularmente frio, eu estava fazendo minha ronda habitual quando ouvi o som de um sino. Um sino alto e estridente que ecoava pelo parque vazio. Ele vinha da direção do circo. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que ninguém deveria estar ali. Pensei que talvez fosse algum invasor, alguém tentando entrar para fazer uma brincadeira ou depredar ainda mais o local. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar em direção à tenda. O ar parecia mais pesado e o frio aumentava conforme me aproximava. O silêncio ao meu redor era quase palpável, exceto pelo som ocasional do sino, como se alguém estivesse balançando lentamente, esperando por mim. Quando cheguei à entrada da tenda, senti uma forte onda de náusea. Algo me dizia para não entrar, para deixar aquilo para lá. Mas era o meu trabalho, e eu precisava garantir que o lugar estivesse vazio. Respirei fundo e empurrei a lona pesada da entrada.
A lanterna iluminou o interior da tenda, revelando fileiras de cadeiras vazias e o picadeiro no centro, ainda com seus antigos adereços desgastados pelo tempo. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a figura parada no meio do picadeiro. Um palhaço. Ele estava ali, parado como uma estátua, olhando diretamente para mim. A maquiagem estava borrada, como se tivesse sido mal feita ou desleixada. O sorriso pintado era grande demais, quase grotesco, e seus olhos, fixos em mim, tinham algo de profundamente perturbador. Ele usava uma roupa velha e rasgada, com as cores desbotadas, e segurava um balão vermelho. Fiquei paralisado por um momento. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse algum vândalo vestido como palhaço, tentando me assustar. Isso fazia sentido, certo? Mas, ao dar um passo para dentro da tenda, o ar ficou ainda mais pesado, e algo dentro de mim me dizia que aquilo não era humano. "Ei!" gritei, tentando parecer confiante. "O parque está fechado. Saia daqui." O palhaço não respondeu. Ele apenas inclinou a cabeça de forma antinatural, como se estivesse curioso. Seus olhos nunca deixaram os meus, e o sorriso pintado parecia ainda mais sinistro sob a luz fraca da lanterna. Meu estômago revirou, e o medo tomou conta de mim. Foi então que ouvi risos, baixos, quase sussurrados, vindos de todos os lados da tenda. Não era apenas um riso, eram vários, como se houvesse uma plateia invisível ao meu redor, se divertindo com o meu terror. A lanterna começou a falhar, piscando enquanto eu tentava iluminar os cantos da tenda, mas não havia ninguém lá. O palhaço deu um passo em minha direção. Meu corpo congelou. Ele não fez nenhum som, apenas se moveu lentamente, arrastando os pés pelo chão de madeira do picadeiro. Cada passo parecia durar uma eternidade. Meus instintos gritavam para eu sair correndo, mas minhas pernas não respondiam. O riso ao meu redor ficou mais alto, mais perturbador, e então percebi, havia mais deles. Outras figuras começaram a surgir das sombras. Palhaços, todos com rostos grotescamente pintados, sorrisos forçados e olhos vazios. Eles se moviam de forma lenta, quase flutuando, cercando-me, fechando cada saída. Cada um segurava balões de cores diferentes, e seus corpos deformados pareciam se contorcer à medida que se aproximavam. A lanterna caiu da minha mão e a luz se apagou completamente. Eu estava no escuro, cercado pelos sussurros e risos daqueles monstros. Um frio gélido percorreu minha espinha, e eu senti que, se não fizesse algo, nunca sairia daquele lugar. Com uma força que não sabia que tinha, virei-me e corri. Eu não sabia para onde estava indo, apenas sabia que precisava sair dali. Ouvi passos atrás de mim, seguidos de mais risos. Corri o mais rápido que pude, sentindo como se aquelas figuras estivessem bem atrás de mim. Atravessei a tenda e corri pelo parque vazio, sem olhar para trás. Não me importava se ainda estavam me seguindo ou não, eu só queria sair dali. Finalmente cheguei ao portão de entrada e, sem fôlego, entrei no meu carro. Tranquei as portas e liguei o motor, saindo em disparada daquele maldito parque. Nunca mais voltei. No dia seguinte, entreguei minha demissão e avisei ao dono que nunca mais colocaria os pés ali. Até hoje, tenho pesadelos com aqueles palhaços, suas risadas ecoando em minha mente. E se você acha que isso é apenas uma história para assustar, pense 2 vezes antes de entrar em um parque de diversões abandonado. Algumas atrações nunca deixam de funcionar, mesmo quando o parque está fechado para sempre.